Muito boa tarde, gente querida, gente linda. É mais uma tarde de meditação, de reflexão. E eu tenho plena certeza que mais uma vez o Senhor vai falar com cada um de nós. É mais uma tarde, irmãos, de quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Eu gosto muito, irmãos, de trabalhar com datas, com horas, com minutos, com segundos, porque Deus, ele trabalha com organização. Deus não trabalha com bagunça, com baderna. Deus não trabalha com desordem. Deus até mandou uma vez Isaías falar para Ezequias o seguinte: põe a tua casa em ordem. Então, irmãos, é mais uma tarde a gente refletir, meditar na palavra de Deus. E com certeza Deus tem uma palavra para você. Eu falei no vídeo que nós publicamos ontem, na mensagem que nós publicamos ontem, que eu precisaria de mil inscritos no nosso canal. Qual o propósito de ter mil inscritos no canal? Irmãos, esse canal ele é gratuito. Nós não cobramos, nem pedimos nada a ninguém. Só que a gente, irmãos, a gente tem prazer em divulgar os nossos conteúdos para pessoas que realmente queiram mudar a sua forma de ser. Irmãos, você vai ouvir no YouTube, no caso, nas redes virtuais, muitos conteúdos. Alguns se aproveita, mas outros é só palavra de efeito. E o apóstolo Paulo, ele falou para o povo de Corinto, lá no 1 Coríntios capítulo 1, Paulo falou assim: eu não venho até vocês com palavras de conhecimento humano. E Paulo tinha muito conhecimento humano. Paulo sabia muito bem o que dizia e com quem dizia. E se 1000 pessoas se inscreverem no nosso canal, o YouTube vai entender, até mesmo os likes. Irmão, você não pode deixar de dar o like quando você assiste uma mensagem nossa, quando você ouve um áudio nosso, porque é vídeo e áudio que você ouve. Você vê o vídeo e ouve o áudio. Então, o nosso propósito em publicar nossas mensagens é para realmente evangelizar, é para realmente trazer para as pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Isso pode ser considerado para alguns um vídeo amador. Mas a questão aqui, irmão, não é ser profissional ou ser amador. O propósito aqui é anunciar a palavra que liberta, a palavra que muda as circunstâncias, a palavra que transforma a maldição em bênção. E a gente sabe muito bem que uma mensagem como essa, de conteúdo, de estrutura, que, irmãos, sem arrogância, sem prepotência, eu sei o que eu falo, eu estudo para falar o que eu falo, eu pesquiso para falar o que eu falo. Eu não sou aleatório. As mensagens que eu publico, existe um fundamento. Aqui o fundamento das minhas mensagens. Esses são os fundamentos da minha mensagem. Eu não tenho outra coisa para falar. Eu não tenho outra coisa para acrescentar a esse conteúdo. E lá em João, em Apocalipse, diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um ponto ou uma vírgula do que está escrito. Então eu não sou doido de querer publicar uma coisa ou de falar algo e acrescentar algo a mais para poder captar seguidores. Não, irmãos. O meu propósito aqui é levar até você uma palavra que mude a sua forma de ser. O propósito aqui é divulgar uma palavra que realmente tenha efeitos espirituais, emocionais, profissionais, se for preciso. Porque a Bíblia é completa, irmãos. Quer ouvir sobre engenharia?
Leia a Escritura. Quer ouvir sobre medicina? Leia a Escritura. Quer ouvir sobre o direito? Leia as Escrituras. Tudo está escrito, irmãos. Tudo que existe hoje na terra de profissionalismo está baseado nas Escrituras. O dono da ciência não é o reitor de uma universidade. O dono da ciência não é um filósofo grego. Não, o dono da ciência chama-se o Senhor. Ele é o dono da ciência. É ele que inspira os cientistas a fazer seus experimentos científicos. Então, esse conteúdo é um conteúdo que realmente é um conteúdo completo. E a gente, irmão, tem assim um desejo de publicar uma palavra. Irmãos, só se ofende com a palavra quem não está na palavra. Só se ofende com a Escritura quem não lê a Escritura. Porque até a pessoa que não lê, mas ouve o que está escrito, a Escritura faz a pessoa que não lê, ouvir ou ler, e entender que não é uma palavra comum. A Bíblia não é um best-seller na área de vendas. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como ela é a palavra de Deus, o Deus da palavra é o Deus que fala. Ele fala através da minha vida, lendo aquilo que ele mandou escrever para que se cumpra na vida daquele que crê. Então, irmãos, nessa tarde, eu estou assim meditando mais uma vez com você a palavra de Deus e sempre entendendo que o Deus da palavra está falando com a gente. Não sei onde você está, em qual país que você está, em qual estado que você está, em que município que você está, em qual rua que você mora, mas uma coisa eu sei. O Deus que eu estou falando nessa tarde é o Deus que visita onde você está agora. O Deus que eu falo nessa tarde é o Deus que agora, nesse exato momento, às 15 horas e 31 minutos, está indo aí, ó, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no ambiente que você está. Se você quiser, Deus pode estar. Agora, eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que saber o que eu quero, mediante aquilo que eu estou ouvindo, para entender aquele que está falando. Eu queria compartilhar com você, meu irmão, nessa tarde, a palavra do Senhor. Eu não posso falar outra coisa para você, irmão. Se eu falar sobre política, está escrito aqui, ó, que aqui havia, de Gênesis até Apocalipse, governadores, presidentes, senadores, prefeitos, vereadores, deputados. Irmãos, a política não é algo novo. Então, quando você começa a ler a Escritura, você começa a entender que tudo nessa vida e nessa terra tem a mão do Senhor. Para você entender o que eu estou falando, você tem que estar em oração para ouvir, para aprender e para aplicar. Então, não é mais uma tarde. É mais um dia que o Senhor nos fez. Se o Senhor nos fez esse dia, nos colocou de pé, nos deu força, nos deu ânimo, nos guardou, nos poupou, nos curou, por que não podemos agradecê-lo? Por que não podemos realmente parar um momento para adorá-lo? Qual tem sido a sua prioridade nesse dia? Aonde está o seu coração nessa tarde? A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então nós podemos fazer sim, irmão, diferente. Podemos sim fazer a diferença e ser um canal do fluir das águas. Eu queria ler com você
a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é viva e poderosa. E ela realmente transforma todas as sentenças em um grande testemunho. E nessa tarde é mais uma tarde de vitória. Ah, meu irmão, é tarde de vitória. Aí você pode dizer assim, mas você não conhece a minha vida? Querido, eu não preciso conhecer a sua vida. Eu conhecendo, eu nada posso fazer a não ser orar para que Deus mude a sua vida. Mas se você entregar a sua vida para o Senhor da vida, que te conhece, que te formou, que te gerou com poder, que te gerou com autoridade, aí, meu irmão, muita coisa pode mudar para você. E eu quero ler um livro, um texto muito interessante, que me chamou a atenção. Irmão, eu estou sempre... irmãos, você dizer que não tem tempo para ler a Escritura é mentira. Você pode fazer de tudo e separar um tempo para meditar na palavra de Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas perdem tempo com tanta coisa que não lhe traz benefício nenhum. Quando você abre a Escritura, você está disposto a ouvir escrito aquilo que Deus diz. Então, queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem Bíblia, seja qual for a sua religião. A Bíblia não pertence a uma denominação. A Bíblia não pertence a uma religião. A Bíblia, ela é para todos aqueles que crê. Crê em quê? Crê no que está escrito. Se você crê naquilo que está escrito, você talvez não seja um cristão protestante, mas sim na sua casa com a Bíblia. Quantas vezes você parou para abrir a sua Bíblia? Quantas vezes você leu algum texto da palavra de Deus? A Bíblia não é para crente. A Bíblia é para aquele que crê. E se você crê, sendo crente ou não, ela vai se cumprir na tua vida. Amém? É muito lindo, irmãos. Eu gosto demais de pregar, de ensinar, de instruir, de falar sobre a Bíblia. E no livro de 1 Samuel capítulo 5, você pode abrir aí comigo? 1 Samuel capítulo 5, do 1 até o 5. 1 Samuel capítulo 5, está no Antigo Testamento, na página 314 do Antigo Testamento. Está escrito assim: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e é colocado dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou de madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído, rosto em terra, diante do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas, na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo, em Asdod,
não pisam na soleira. Irmãos, a grande diferença da religião religiosa e do cristianismo protestante, anote isso aí. A religião religiosa e o cristianismo protestante. Qual é a diferença? Qual é a diferença, irmãos, da religião religiosa? A religião religiosa, a palavra religião, irmãos, não diz respeito a pessoas, não diz respeito a uma denominação, não diz respeito a um grupo. A palavra religião vem do latim religare. Essa palavra religare para o português significa de volta, religar, religar o homem voltando à conexão com o Criador. Aí, quando algumas emissoras de TV falam sobre o Papa, fala assim, o religioso, ou Papa, o religioso. Só que muita gente, irmãos, prefere não pesquisar os fatos, a história, o significado, para ficar enchendo linguiça com besteira. E as coisas, eles falam tão rápido, eles dão flashes, assim, rápido, que faz você não pensar no que eles querem dizer. E a religião religiosa, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Que você seja mais ignorante com as verdades espirituais. Porque a verdade espiritual, ela liberta. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. João, capítulo 14, versículo 3 ou 4. Leia na sua Bíblia. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que ele é os caminhos, que ele é as verdades e que ele é as vidas, no plural. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aí lá em Evangelho de João, evangelista, capítulo 6, 8:32. João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, disse Jesus, que sempre o Bolsonaro usa esse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra conhecer a verdade, no hebraico, quer dizer, se você tem a intimidade, você tem a legalidade e tem o conhecimento. O que tem a ver essa introdução com o texto lido? Irmãos, a exegese, ela tem o propósito de interpretar os fatos na sua origem. A exegese, ela tem esse objetivo de analisar, interpretar, esclarecer essa verdade. A verdade é a Escritura. Então, dentro da exegese, que eu estou explicando sobre a religião religiosa e o cristianismo protestante. Irmãos, não existe, guarde bem isso, não existe crente protestante. A reforma de Lutero, em 1517, fala sobre um ex-padre católico que Deus resolveu falar de forma clara com ele
ele entendeu o que ele ouviu e procurou aplicar aquilo que o Espírito Santo revelou a ele. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A reforma protestante de 1517 fala sobre um homem que o Espírito Santo queria mudar a forma de muitos entender o que ele queria dizer. E Deus levantou um homem que era entendido nas Escrituras de uma maneira religiosa, e para ele, um Deus como esse não poderia perdoar pessoas como a gente. Para Lutero, era fora da realidade um Deus como esse perdoar pessoas como eu e como você. Então, o Espírito Santo, ele sacudiu Lutero, sacudiu a Europa com o protestantismo. A palavra protestante, essa é uma aula longa, irmãos. Você vai ter que ter paciência para poder ouvir essa mensagem. A palavra protestante vem de protestare, e contra. Porque Lutero começou a ver que muitas coisas da religião católica romana estavam indo contra o que eles diziam ser a Escritura e a palavra que liberta. E quando você começa a estudar a Escritura, você começa a entender que Deus não está nesse plano carnal, mundano e humano. Deus não está nessa esfera de homens corruptos, homens malignos, homens perversos, que perverte a verdade e a justiça. Irmãos, sempre houve corrupção na política. Não é o Brasil que é um país corrupto. Sempre, desde a época do Éden, já havia corrupção, já havia pecado, já havia erro, já havia dificuldades de entender um Deus que é santo, que é puro, que é verdadeiro e que é maravilhoso. Essa palavra é para você nessa tarde. Se você quer aprender as Escrituras de uma forma apostólica, de uma forma dinâmica, de uma forma de poder, você não pode deixar de se inscrever nesse canal. Você não pode deixar de compartilhar esse canal. Porque o que eu recebo, eu transfiro de uma forma que você entenda e coloque em prática. Quem interpreta as Escrituras não sou eu, irmãos. É aquele que habita em nós. Quem habita em nós que interpreta aquilo que Deus diz. Essa palavra é muito boa, querido. Merecia uns 1000 likes. Merecia uns 1000 inscritos. Você não acha, não? Porque é uma revelação. Isso aqui é um seminário básico, irmãos. Isso aqui é um seminário básico em teologia. Que vale a pena você parar tudo para ouvir o que Deus está falando. E às vezes, irmãos, tem muita gente, irmãos, me desculpa, eu não posso julgar quem fala, mas eu posso julgar a fala de quem está falando. Eu não posso julgar o ser humano, porque é a imagem e semelhança do Senhor e Deus irá julgá-lo. Mas o que ele fala, eu posso julgar. E Paulo fala sobre isso. E a gente começa, irmãos, assim, a desenvolver um assunto que o rio é inesgotável. Na medida que falamos, entendemos o que Deus está falando. Você não é um religioso da religião. Jesus não veio criar ou fundar
uma nova religião chamada cristianismo. Você não é um crente evangélico ou um crente evangélico. Você pode ser um servo do Senhor, servindo ao Senhor e ver resultados presente e futuro sobre a tua vida. Olha que palavra deliciosa, irmãos. Isso aqui é um banquete. Aí, irmão, eu vou ter que interromper a mensagem para não ficar tão extenso o vídeo e você entender o que eu estou falando. Aguenta um pouquinho aí, tá bom? Eu estou voltando já já.